Boa noite a todos. Então vamos começar em agosto a falar sobre parábolas. Quando eu comecei a estudar Evangelho, há uns anos atrás, eu gostava de dizer há muitos anos atrás, mas não posso, que ainda agora vi um que está há 50 anos, portanto não posso. Há uns anitos atrás, comecei a estudar Evangelho, eu ficava um pouquinho triste, frustrada às vezes, porque chegava o Evangelho e eram só parábolas, eu não as compreendia. E pensava, mas porquê que Jesus não falou as coisas diretamente, para nós compreendermos o que é que ele queria dizer, sem equívoco, sem... Então eu, com a minha mente matemática, achava que tudo era uma caixa e que tinha que ser tudo certíssimo. E então eu lia as parábolas e ficava muito frustrada, porque não sabia interpretá-las, ou interpretava de uma forma, depois lia de outras e ficava assim sem saber. Hoje compreendo, ou acho que compreendo, porque é que Jesus nos falou por parábolas. Porque eu hoje leio as parábolas e leio-as de forma diferente de há uns anos atrás. Compreendo-as de forma diferente. E então entendo que Jesus nos deixou as parábolas para nós irmos compreendendo à medida que vamos evoluindo de outra forma. Porque se Jesus nos tivesse falado coisas certas, só aquilo, podíamos incorrer em má interpretação. A palavra muda ao longo dos anos, dos séculos, em cada época uma palavra tem um significado diferente. E íamos ficar presos ao significado da palavra. E então assim, nós temos uma história que cada um de nós vai interpretar consoante o seu grau de maturidade espiritual, conforme a sua cultura, a sua educação, enfim, cada um de nós acolhe a parábola à sua medida. E aí faz todo sentido que Jesus nos tenha falado por parábolas. Então hoje eu vou dar a minha interpretação da palavra, da parábola do semeador. Eu digo a minha porquê? Porque eu li vários livros com interpretações sobre esta parábola e todos eles diferenciavam algumas coisas umas dos outros. Lá cá está, cada um interpreta consoante a sua maturidade espiritual, a sua cultura, a sua educação, o que estuda, o que lê. E então eu, depois de ler tudo isso, trago a minha. Cada um de vós depois poderá fazer a sua própria interpretação. O essencial é nós não nos desviarmos do que ela diz na sua essência. Nós vemos a parábola do semeador em 4 evangelhos, o de Mateus, o de Marcos, Lucas e Tomé. Isto quer dizer que é uma parábola importante, que todos eles já acharam importante, deixá-la escrita para o porvir. Portanto, partimos do princípio de que ela nos encerra ensinamentos muito valiosos. Então eu vou passar a ler a nossa parábola no nosso Evangelho para sermos fiéis a ela, à parábola. Então vou ler a parábola de Mateus. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade da terra onde tinha caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros e estes cresceram e as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. E acaba Jesus dizendo: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esta parábola, assim lida, ficamos um pouquinho intrigados. Afinal, ela foca-se no semeador, foca-se na semente, foca-se na terra. Ela, na realidade, foca-se na terra.
que simboliza cada um de nós, os nossos perfis psicológicos, a nossa maturidade espiritual, a nossa vontade. E nesta parábola nós temos 6 perfis diferentes. Se não vejamos, o semeador saiu a semear. Jesus vem semear a palavra. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram-na. Ora, o caminho é uma terra que não está preparada para sementes, não está arada, não está sulcada, normalmente é pisada, portanto é dura, não está preparada para receber sementes. E portanto as sementes ficam ali em cima e vieram as aves e comeram-na. Que interpretação podemos dar a isto? Esta é a tipologia de pessoas que vivem no mundo por viver, digamos assim. Comem, dormem, vão trabalhar, vão para casa, saem com os amigos e nunca pensam: o que é vida? O que eu faço? O que é existência? Porquê que aquele irmão que ali está nasceu deficiente e eu sou perfeito? Porquê que eu não passo fome e o meu vizinho não tem emprego e está com tantas carências? Porquê? Não se pergunta nunca. Vive, só vivendo. O seu terreno está duro, não está penetrável às sementes do Evangelho. E vieram as aves e comeram-no. Eu acho isto muito belo porque eu li em vários sítios interpretações várias sobre este vieram as aves e comeram-na. A minha interpretação pessoal é que nada se perde. As aves alimentaram-se daquilo que aquele ser não quis para si. E eu interpreto espiritualmente assim. Jesus dá-nos o Evangelho, dá-nos a nossa conduta moral. Se nós não aproveitamos, os espíritos que estão à nossa volta e ouvem vão aproveitar. São as aves que eu entendo aqui, que vêm e aproveitam o pão que nós não queremos comer. Outra parte caiu em lugares pedregosos, diz-nos a parábola, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raízes, secou-se. Estes são os de nós que ouvimos a palavra de Jesus e ficamos muito entusiasmados. Brota logo. Ei, fantástico, porque é que eu nunca pensei nisso? A reencarnação faz todo sentido. Faz tanta coisa sentido com a reencarnação. Ah, sim, eu vou seguir esse Jesus. Mas depois vem o problema com o vizinho, vem o problema no trabalho, vem o problema de saúde, que são as pedras da vida. E logo, aquela semente que estava a germinar morre. O sol queima, as dificuldades, o sofrimento. E nós não temos profundidade na nossa terra, não temos profundidade no nosso querer, na nossa vontade, para fazer raízes nessa semente espiritual. E vem-nos um sofrimento mais forte e nós abandonamos tudo aquilo que achamos numa primeira hipótese muito bom para nós. E quando damos por nós, estamos a blasfemar e estamos a dizer que Deus é esse que se esquece de mim e porque Ele só favorece os outros e a mim não. E estamos a deitar a semente à queimadura do sol. Outra caiu entre os espinheiros, e os espinheiros cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto algum. A semente cai numa terra que germina. Somos nós que ficamos interessados pelo Evangelho. Isto faz sentido, eu vou transformar-me. Eu quero ser feliz. Eu quero estar em paz, em harmonia com o mundo. Mas cultivamos dentro de nós os espinhos das doenças morais, do orgulho, da maledicência, da inveja,
da intolerância, do racismo. E esses espinhos cravam-se nessas plantas que começavam a surgir, que era somos todos irmãos, porque o que me acontece é o melhor para mim e devo aceitá-lo, e mata. A grande diferença destes de nós que deixamos que os nossos espinhos pessoais matem a semente que o Evangelho nos lança no coração, é que os anteriores fazem-no, mas não têm normalmente índole má. Diz o Evangelho que estes são os seres de nós que temos maldade, porque o espinho fere, o espinho magoa, o espinho crava-se. E então estes somos os de nós que abafamos o Evangelho com a nossa maldade, porque eu quero falar mal daquele, porque eu quero prejudicá-lo, porque ele não há de crescer, porque não é melhor que eu. Portanto, estes dos espinhos diferem dos outros porque cultivam as carências do bem em si, cultivam os espinhos no seu coração, no fundo, as doenças espirituais que ainda carregamos todos nós. Mas outra caiu na boa terra e, brotando e crescendo, dava um fruto. Um grão produzia 30, outro 60, outro 100. Esta é a terra fecunda que queremos ser nós que estamos aqui. Uma terra que está sulcada, que está arada, que está com vontade de receber sementes. Mas reparem que mesmo aqui nem todos estamos iguais, nem todos queremos a mesma coisa. Porque se um grão dá 30, no outro dá 100 e no outro dá 60. Isto quer dizer que a nossa vontade de seguir o Evangelho é diferente, mesmo estando conscientemente a receber o Evangelho, a dizer eu quero o Evangelho para a minha vida. Porque penso que todos nós que aqui estamos já sentimos a alegria de fazer o bem. E quando fazemos o bem sentimos uma alegria imensa dentro de nós, tão grande, que ninguém nesse dia nos pode perturbar. Mas depois falha-nos esse combustível de nos alimentarmos dessa vontade, de continuarmos a querer transformarmos-nos. Porque este último tipo de terra somos nós que já nos queremos transformar, que já nos queremos modificar, que já queremos que a semente fecunde. Portanto, sabemos que temos de extirpar de nós os espinhos. Sabemos que temos que extirpar de nós as nossas más tendências, os nossos maus pensamentos, que todos nós temos. Todos nós temos carências espirituais profundas. E temos de trabalhar muito nelas. E vamos dizer, é muito difícil. É muito difícil. Mas não é impossível. Porque tirar um mau pendor custa muito, porque eu quando dou por ela já estou a fazer, já estou a dizer, ou não fiz o que devia. Tentamos mais uma vez, e tentamos, e tentamos. Eu sou-vos sincera que quando me falta o ânimo para tentar sempre, ou mais aquela vez que eu sei que estou a fraquejar, eu vou buscar os meus fertilizantes para as minhas sementes. E os meus fertilizantes, um deles chama-se Paulo Estevão. Porque quem lê Paulo Estevão tem aqui material que sobra
para nós adquirirmos essa força e percebermos que o que nos custa não é nada comparado com este ser. Com este ser que transformou-se completamente. No fim diz Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é que Jesus quis dizer com isto? Ele não nos violenta, Ele não nos força, não nos obriga, mas diz-nos: tudo o que eu queria dizer-vos sobre como vocês deveis cultivar as sementes que vos dou, está nesta parábola. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça, dizendo: e tu, que terra tens? Quem és tu como terra? És aquela terra dos espinheiros? És a terra que a semente, o sol veio e crespou? Ou és a terra fecunda? Quem és tu? Analisa-te profundamente, porque nós temos que nos analisar profundamente de uma forma verdadeira. Porque nós sempre julgamos que nós somos muito melhores do que o que somos. E às vezes nós pensamos que temos uma fé enorme e que já seguimos o Evangelho e que já fazemos tanta coisa do Evangelho, e quando damos por nós estamos aos gritos com o nosso irmão por uma coisa de nada. Quando damos por nós estamos a espalhar um boato. Quando damos por nós estamos a ser completamente intolerantes. Afinal, que terra somos nós? Nós, cada um de nós. É o convite que Jesus nos faz esta noite e todas as noites. Que terra é a minha? Será que eu estou onde quero? Eu sou quem gostaria de ser? Eu absorvi o Evangelho e será que eu estou a usá-lo como eu acho que deveria ser? Ou eu ainda não percebi que realmente eu ainda estou a falhar em tantos sítios e não tenho tido tempo para pensar nisso? Porque nós temos que nos analisar frequentemente. Santo Agostinho fazia-o diariamente. Porquê? Porque nós diariamente precisamos acertar o nosso eixo. Porque senão vivemos como ao primeiro, a viver, a comer, a dormir, a andar, e quando demos por elas somos idosos. E o que é que fizemos da nossa existência? Que sementes é que cultivamos em nós? Não tivemos tempo. Então Jesus diz-nos: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ou seja, tu, se tens ouvidos para ouvir, ouve. Porque se queres ser profícuo, dar frutos, percebe, compreende como tens de o fazer. E nós, de facto, sempre que eu posso, quem me conhece sabe, falo de Paulo, o São Paulo, o meu apóstolo favorito. Um ser como nós, endividado, totalmente endividado. E que numa existência saiu santo. Numa existência espalhou o cristianismo. Nós hoje somos cristãos possivelmente devido à força moral de Paulo. É por isso que eu, sempre que posso, e mais uma vez vou-vos convidar, leiam este livro de Paulo e Estevão para nós compreendermos como é que um ser que é o maior perseguidor dos cristãos, aliás, o que iniciou a perseguição aos cristãos, que não sossegou enquanto não fez o primeiro mártir do cristianismo apedrejado, Estevão. Como é que ele se transforma, para mim, no maior apóstolo de Jesus Cristo? No fundo, ele mostra-nos que nós também podemos fazê-lo. E isto é o meu fertilizante. Quando eu estou a sentir as minhas sementes a ficarem crespadas pelo sol, eu vou ler estes exemplos dizendo: só não és capaz se não quiseres, porque te falta a vontade. Porque trata-se de vontade. Trabalharmos o nosso interior requer muita disciplina e vontade.
E Paulo mostrou-nos que é possível nós trabalharmos o nosso interior, de passarmos de algozes a seres angelicais. E Paulo, neste livro, Emmanuel, aliás, dá-nos fórmulas para nós o fazermos. Saulo, quando se transformou, quando viu Jesus e se transformou e pensou, não, de facto, Jesus, o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, diz-me completamente, alimenta-me completamente a minha alma, e começou a dizer a todos que afinal, que Jesus era uma realidade e que ele se tornara cristão, e o abandonaram todos, inclusive o seu pai, o abandonaram. Saulo chorou muito, ele ficou perdido. E o que é que ele fez? Aquilo que o seu mestre lhe aconselhou, que também ele já se tinha convertido no cristianismo. Disse-lhe: o rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. Saulo, na altura o ex-Paulo, foi para o deserto 3 anos estudar a palavra de Jesus, humildar-se, trabalhar como tecelão para viver, e ler as Escrituras, e humildar-se, e absorver, longe dos detritos, precisamente porque o seu mestre compreendeu que se nós colocarmos uma fé que ainda é frágil à mercê da turbe, que não quer saber de espiritualidade, rapidamente essa fé vai definhar e vai morrer. Porque são tantos contra nós, são tantos a apontar-nos o dedo, é tanto sofrimento, é tanta injustiça, é tanta coisa que não conseguimos compreender. Afinal, esse Cristo não é para mim. E o seu mestre disse-lhe: tu tens que te fortificar, vais para o deserto, ler, absorver, crescer em ti. E Paulo esteve 3 anos no deserto, ao lado de um casal que fugia dele. Paulo, que eram cristãos, e ele perseguia. É uma história lindíssima. E nós, tudo isto vem neste livro, podemos pensar, quando eu estou mais frágil, quando eu não consigo controlar a minha vontade de dizer mal daquela pessoa que me faz tanto mal, se eu sei que a minha melhor amiga é uma pessoa que só fala mal dos outros, eu tenho que me afastar dela. Se eu sou uma pessoa que anda a ficar deprimida, triste, porque a realidade do mundo me agride profundamente, eu não vou pôr a minha fé, que ainda é frágil, nas mãos de pessoas que andam deprimidas. Eu devo me afastar delas. É isto, no fundo, que o mestre de Paulo lhe ensinou. Se ainda não estás suficientemente forte na tua fé, afasta-te daquilo que poderá ser considerado um detrito que te abafa. Nós temos que ter essa consciência no nosso dia-a-dia. Não nos juntemos às pessoas que aumentam os nossos problemas, no sentido de que, se eu tenho uma fragilidade moral, não me vou juntar com aqueles que têm a mesma fragilidade moral. Nós devemos evitá-los. Nós devemos juntar às pessoas que nos ajudam a combater os nossos problemas morais. Se eu sou uma pessoa que tem tendência a ficar deprimida, eu tenho que andar com pessoas otimistas. Se eu sou uma pessoa que tem tendência a falar mal dos outros, eu devo estar com pessoas que não falam mal dos outros. Porque nós somos frágeis demais. A nossa fé é frágil demais. E deixamos-la abafar. Porque não temos a força necessária. E então Paulo foi-se fortificar no deserto, para depois vir enfrentar todos aqueles que o perseguiram até ao fim dos seus dias. E ele não saiu de lado nenhum que não fosse apedrejado, não fosse batido, não fosse chicoteado, não fosse
falado mal, que não levantassem calúnias em lado nenhum. E ele chegou até Espanha. Ele veio desde Jerusalém até Espanha. Vejam bem, tudo a pé, ou de barco nos países que eram milhas. Ele em todo lado foi apedrejado, foi insultado, mas ele já tinha as suas sementes a dar árvores frondosas muito fortes que aguentaram com tudo isso. Ele teve momentos muito difíceis e nesses momentos, em alguns deles, apareceu-lhe Abigail, que tinha sido sua noiva, também convertida em cristã antes de partir, que lhe disse um dia: não te entregues ao desalento, porque Paulo, como nós muitas vezes, nós deixamos-nos massacrar por nós próprios pelos nossos erros. Nós fizemos um erro e estamos ali permanentemente porque fiz, não devia ter feito. Porque fiz, não devia ter feito. E estamos a dar campo à tristeza, estamos a dar campo a tantas coisas más que se começam a apoderar de nós. E acontecia isso algumas vezes a Paulo. Ele dizia: porque eu sou um verdugo, eu persegui os cristãos, eu mandei matar, eu não valho nada, e chorava. Ele ficava desalentadíssimo. E ela disse-lhe: para a certeza da vitória no escabroso caminho, reparem, no escabroso caminho que é o nosso, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Isto é lindíssimo. Porque nós, na realidade, só toleramos o outro quando sabemos que nós próprios também temos as nossas misérias. Porque quando nós nos sentimos muito senhores de nós próprios, nós não toleramos nada nem ninguém. Só quando nós sentimos que nós somos devedores e que nós falhamos e que nós estamos no caminho do aprendizado é que nós somos capazes de compreender o caminho do outro. E no fundo foi isso que Abigail lhe veio dizer. E ela disse-lhe: ama. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. A partir deste momento, deste encontro, Paulo nunca mais se vergou às suas tristezas e deixou-se abater pela sua culpa. E foi isso que ele passou a fazer, cheio de dedicação por todos os seres, porque Paulo de facto compreendeu o que era o amor, por todos os seres. E quando nós falamos em todos os seres, eu gostaria de lembrar-nos aqui que todos os seres somos nós, os que nós amamos, os filhos dos nossos inimigos, os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos dão muito mal todos os dias, que nos fazem a vida negra, os animais. Os animais. Nós devemos amar os nossos animais. E então, cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações. Abstendo-se de provocar situações que nós às vezes provocamos. Bem, nós provocamos, nós gostamos de provocar. E então ele abstinha-se de provocar situações. Nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheia, ciente que também ele carregava um passado condenável, que nada obstante merecera a compaixão de Cristo. Isto é muito importante, porque além de nós neste livro lermos que na realidade nós não sofremos nada comparado com o que Paulo sofreu, e se ele foi capaz de ultrapassar, nós também o seremos, é que Paulo foi um perseguidor dos cristãos e mesmo assim Jesus apareceu-lhe, querendo resgatá-lo para si.
E é isso que Jesus faz connosco todos os dias. Não nos aparece como apareceu a Paulo, que lhe apareceu mesmo, pessoalmente, mas aparece-nos na forma de um livro, de um conselho, de um amigo. Aparece-nos em tantas as formas. Às vezes uma necessidade que temos tão grande e ela aparece-nos à frente realizada. Jesus aparece-nos de tantas formas. Já termos esta existência carnal é uma dádiva de Jesus. E portanto, nós nunca podemos perder isto de vista. De que Jesus não nos abandona nunca. E por mais pecadores, chamemos pecadores, devedores da lei, que nós sejamos, Ele sempre nos vem buscar. Vamos ouvir a parábola da ovelha desgarrada. Reparem, Paulo matou, fez o primeiro vítima cristão, foi Paulo que o mandou apedrejar. E Jesus veio buscá-lo. E portanto todos nós merecemos e temos a compaixão de Jesus Cristo. Paulo deixou-nos aqui, escrito por Mateus, uma passagem que eu acho belíssima. Eu tenho este livro todo riscado, porque as frases são fantásticas. E ele diz assim, Lucas queria escrever sobre o quanto o povo amou Paulo, queria que toda a gente soubesse, nos anos provindos, que ele foi um ser muito amado. E ele disse, não escrevas sobre isso, sobre mim. Escreve antes que, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e guardam a misericórdia no momento justo, citarás os combates que temos travado neste primeiro instante, em face das imposições farisaicas e das hipocrisias dos nossos tempos, que é o que nós temos hoje. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com um falso repouso no mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses. Pensarmos que só porque somos cristãos, católicos, seja lá o que for, e que nos dedicamos a uma religião, que vamos ter favores especiais. E sim, com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás nossos reencontros com os homens poderosos e cultos, nossos serviços juntos dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade. No fundo, Paulo o que nos diz é que quando nós começamos a trabalhar o nosso coração, não esperemos trabalho fácil. Nem dentro de nós, nem fora de nós. Que o trabalho é árduo, doloroso, mas que nunca seremos abandonados pelos mensageiros de Jesus. Nós sabemos isso. Porque nós, no dia a dia lá fora, nós, os que já cultivamos o não provocar, a passividade, a tolerância, somos rotulados de totós. Somos rotulados de fracos. Ele não quer discussão porque ele é um fraco, ele não tem estofo para aguentar isto. Não percebendo que quem cala, quantas vezes, cala porque tem um coração muito maior, porque tem uma compreensão muito maior. E somos vítimas muitas vezes de escárnio, de nos colocarem de lado, de nos olharem de través, de nos humilharem, porque no fundo não andamos aos gritos e aos berros como os outros andam. E portanto Paulo alerta-nos para que nós não fiquemos tristes, não desistamos, porque sempre o trabalhador do bem tem
um trabalho árduo, pois as trevas ainda não abandonaram a terra. E sempre nos cercarão para ver se nós desistimos, ferindo-nos profundamente. Quantas vezes para ver se nós desistimos? Portanto, Paulo alerta-nos já nessa época, poucos anos depois de Cristo ter desencarnado, de que o trabalho era árduo, doloroso, mas que não estávamos sozinhos. E que não esperemos benefícios dos céus só porque estamos a transformar-nos e estamos a querer servir o Evangelho. Não vamos ter benefícios dos céus por isso, porque nós temos maior responsabilidade. Se nós temos dúvidas, podemos ler outras obras, a vida de Chico, de tantos outros seres que são canonizados hoje, até pela Igreja Católica, tantos outros seres que ficaram na história, nenhum deles teve vida fácil. Nenhum. Sofreram imenso, perseguições de toda a sorte, problemas de saúde dificílimos, fome, tudo. Mas eu tenho a certeza que se perguntássemos a cada um deles, eles diriam: valeu a pena. Porque senão eles teriam desistido. E não desistiram. Porque a paz que a luz nos dá é imensurável. Às vezes nós conseguimos uma paz tão pequenina e já sentimos uma alegria tão grande. Sentimos-nos numa dimensão extrafísica. Sentimos uma alegria tão profunda e somos um cisquito de nada. Imaginemos se nós conseguíssemos cultivar essa luz dia após dia. Por isso eu tenho a certeza que todos aqueles de nós que decidirem abraçar a sua transformação pessoal e no fundo serem semeadores do Evangelho com o seu testemunho, porque não é com palavras que nós semeamos, é com os nossos exemplos do dia a dia. Eu tenho a certeza absoluta que nós, os que nos aventuremos nesse caminho, no fim vai valer muito a pena, porque a paz que vamos aurir é imensa, porque ninguém nos vai poder perturbar, porque nós sabemos o que realmente é essencial em nós. Paulo, deixo-nos com esta frase de Paulo. Paulo tem frases fantásticas, maravilhosas, que são de facto o que fazem fecundar a minha pouca vontade, a minha pouca força, a minha pouca fé. Se o Cristo partiu sangrando em feridas dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. E muitas vezes são cicatrizes interiores. Não são o que o mundo nos fere, mas sim aquilo que temos que trabalhar em nós. Porque, gente, nós temos muito, eu falo por mim. Tudo isto eu estou a falar primeiro em primeira pessoa, para mim. Nós temos muito que trabalhar no nosso interior. Nós temos muito espinho para extirpar. E isso muitas vezes faz-nos muitas cicatrizes. Nós sofremos, nós choramos, porque não conseguimos, porque queremos desistir, mas sabemos que não devemos, não podemos. E temos que nos doar. E às vezes custa tanto tolerar aquela pessoa que permanentemente nos fere. Mas nós sabemos que é por aí que temos de ir. Por isso as cicatrizes muitas vezes são interiores. Porque nós só vamos conseguir a paz, essa paz de que nada nos perturba, quando realmente conseguirmos perdoar os que mais nos magoam e os mais nos ofendem. E era este pensamento que eu gostaria de deixar esta noite, que não vamos nunca desistir de adubar as nossas sementes com os exemplos daqueles que sofreram muito mais do que nós e que não desistiram. Jesus veio ao encontro de Paulo quando ele deixou o corpo.
Não deve haver nada melhor que isto. Penso que nós temos que ser ambiciosos. Temos que um dia, numa encarnação, querer que Jesus nos venha a acolher. Vamos trabalhar nisso. Boa noite. Página 39. 39. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do Universo, Pai nosso que se encontra no nosso céu interior, que tem o seu reino em potencial dentro de nós. Querido amigo Jesus, dulce do carpinteiro da nossa paz, ó Maria, Maria Mãe de Jesus, Mãe de todas as mães, abnegados benfeitores do mundo maior, nossos anjos de guarda, espíritos protetores, benfeitores de nossa casa espírita, eis que a noite, e aqui unidos e reunidos em torno do Teu Evangelho, Senhor Jesus, buscamos alimentar-nos para a caminhada da reencarnação. E muitos para a reflexão após a desencarnação. Agradecemos-te, Senhor Jesus, o dia que se foi, o lar, o pão, o teto, a família, os amigos, o trabalho, a Mãe Natureza, os nossos doces animais de estimação. Agradecemos-te, Senhor Jesus, pelas bênçãos concedidas, e também temos
de refletir e agradecer pelas dificuldades que tanto contribuem para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos-te a enfermidade, para a qual nos adestramos em tratamento e nos tornamos mais saudáveis depois dela. Agradecemos os familiares difíceis, os companheiros de trabalho, amargos por vezes, testando a nossa paciência, a nossa tolerância. Agradecemos, Senhor, os espíritos, irmãos nossos, que ousam nos tentar com pensamentos de desarmonia, de enfermidade. Oramos também por todos eles, porque sendo um instrumento do nosso crescimento, a nossa prece em prol de todos eles é também um pedido ao mundo maior, para que eles possam melhorarem, assim como nós esperamos. Na noite de hoje, em que recordamos-te, Senhor Jesus, a semente que nos chegou um dia, que possamos tratá-la com todo carinho, com toda dignidade, com todo respeito e com sinceridade suficiente para, olhando nos teus olhos de misericórdia, nos questionarmos o que temos feito de tua mensagem em nossas vidas. Inspira-nos, Senhor, a não encontrarmos desculpas e falsas justificativas para não realizarmos aquilo que o Senhor espera de nós. Dizia-nos Francisco, apelando-nos a sermos instrumentos da tua paz. Faze de nós, Senhor, instrumentos da tua obra no mundo, compreendendo com certeza a nossa pequenez, mas também o desafio do qual não podemos fugir. Nesta noite, deixa-nos em pensamento visitar os nossos lares, aqueles que lá se encontram nos aguardando, visitar nossos ambientes de trabalho, aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, nas clínicas, nos lares, nos orfanatos, nas ruas, nas leprosarias, nos presídios, na terra e no mundo espiritual. Leva um pouco dessa vibração boa aqui recolhida, a fim de atenuar a dor de tantos que te esperam. Nós assim nos despedimos, Senhor, rogando que essa mensagem de vida e trabalho fique presente em nossas vidas, em todos os instantes. Fica conosco, doce amigo, fica conosco, abençoando-nos com a tua paz. Que assim seja.